eu sempre, né, ensinei os meus alunos que a gente tem que olhar os comportamentos de maneira distanciada para entender se são criminosos ou não, que a fala, né, não pode ser criminalizada, que a expressão não pode ser criminalizada, e é muito nítido que esses inquéritos, eu pelo menos vejo assim, eles existem, por serem pessoas, e olha, nem são pessoas com as quais eu sou simpática, tá? Eu não finjo, não. Acho que são pessoas que atrapalharam muito o presidente com seu radicalismo, são pessoas que atrapalham o governo com seu radicalismo, então não são pessoas às quais eu sou simpática, não. Mas são pessoas que estão sendo enquadradas, né, por serem de direita ou de extrema direita, como estão sendo caracterizadas. E comportamentos equivalentes à esquerda, né, são tidos como livre manifestação. Então, por exemplo, vamos falar das manifestações. Atos antidemocráticos. Janaína, antes da gente entrar no ato antidemocrático, porque isso aí vai puxar já para o Eustáquio, que era o próximo ponto que eu ia colocar. Foi bom você ter falado sobre as pessoas, porque toda vez que eu falo sobre esses casos aqui, quem me acompanha na live aqui sabe disso, eu sempre separo muito bem, né, o conteúdo da forma, a pessoa do caso. Então, eu sempre começo assim, olha, não me importa se você gosta ou não do Oswaldo Eustáquio, do trabalho que ele faz. Se você gosta ou não do que faz a Sarah Winter. O ponto é, eles cometeram crime? Qual foi o artigo-lei que eles violaram para estar preso? Esse é o ponto, né? Então, eu nunca entro no mérito se eu gosto ou não da militância do cara, né? Até porque, no caso da Sarah, por exemplo, vou pegar a Sarah como exemplo. Eu já falei abertamente aqui, eu não gosto do tipo de militância que a Sarah Winter faz, né? Não é o meu estilo, mas eu entendo que ela tem o direito constitucional de se manifestar na rua, sem ser presa por isso. Então, eu sempre vou nesse ponto. Qual que é o artigo-lei que a pessoa violou? Foi bom você ter colocado isso, esse é um ponto. Antes da gente entrar para o ato antidemocrático, que vai puxar uma linha mais tênue, antes da gente sair, na verdade, das fake news, primeiro, o crime de fake news não está tipificado. Eu posso abrir uma investigação, um inquérito por um crime que não existe? Primeiro. Segundo, o STF pode abrir ele mesmo uma investigação, né? Segundo o devido processo legal, imagino que não, né? Eles escoraram num item do regimento interno que previa abertura de investigação. Mas mesmo o artigo do regimento interno, se você ler, ele não permite o que está sendo feito. Permite. Não permite. Não. É só para quem tem foro privilegiado e nas dependências físicas do Supremo, né? Eles investigaram os cidadãos comuns. Tanto é assim que, não sei qual era a sua opinião, mas gostasse ou não do trabalho da doutora Raquel Dodge, a antiga procuradora-geral da República, ela requereu o arquivamento do inquérito das tais fake news. Ela requereu o arquivamento. E o Ministério Público é o titular da ação. O pedido de arquivamento da doutora Raquel Dodge foi absolutamente desprezado, né? Aí depois, infelizmente, o doutor Aras meio que voltou atrás na manifestação da colega e findou dando, vamos dizer assim, também, né, legitimidade a esse tal inquérito das fake news. É um precedente muito ruim, porque eles misturaram muitas coisas, né? Até sei que há situações de e-mails com ameaças aparentes de ministros, e aí sim nós temos crimes, mas eles misturaram, por exemplo... Mas aí não é individual? Mas aí não é individual? Sim, teria que o ministro representar para instaurar o inquérito e procurar aquele comportamento. Então, mas eles misturaram memes, entendeu? Eles pegaram postagens, né? Então, por exemplo, pessoas que postaram, STF vergonha nacional, foram colocadas nesse inquérito. E é crime isso, por acaso? Não veja, eu particularmente não gosto dessas manifestações mais agressivas no sentido de grosseria, entendeu? Mas a esquerda fez isso a vida inteira, né? E sempre foi declarado como manifestação do pensamento, liberdade de expressão. Mas grosseria não é crime, né? Oi? Grosseria não é crime, né? Não, estou concordando com você. Não, sim, estou reforçando.
O problema é o seguinte, comportamentos que sempre foram defendidos, né, pelos formadores de opinião, pelos juristas, quando praticados pela esquerda, hoje praticados pela direita, são considerados crimes graves, né, crimes graves. Eu alertei sobre esse movimento ainda em 2007, quando eu estava fazendo uma pesquisa para minha tese de livre docência, né, que chama Crimes Comissivos por Omissão, o controle pela punição do não fazer. Né? Eu montei um curso que depois transformei em tese, para alertar que havia um movimento, né, no direito, né, não só no Brasil, de considerar menos graves os comportamentos criminosos tradicionais e mais graves os não comportamentos, ou seja, aquela pessoa que de alguma maneira não toma uma providência, e a fala. Né? Isso é um movimento que vem no direito no mundo, e com a chegada ao poder da direita, no Brasil, esse movimento se intensificou. Né? Ele se intensificou. A própria nomenclatura fake news, né, ela nasce quando a direita começa a chegar ao poder em vários locais, né, nos Estados Unidos com Trump, né, na Hungria, no Brasil. Então, assim, não existia a nomenclatura fake news quando a esquerda estava no poder. Muito embora a imprensa tradicional pratique isso amplamente há décadas e pratique até hoje, né? Não são poucas as reportagens em que a imprensa mente descaradamente na manchete, né? Permanece na mentira durante a reportagem, às vezes desmente na última estrofe. Às vezes, não é sempre. Né? Não são raros os casos de fake news profissional. Eu acho que o termo surge porque eles estavam acostumados a serem os donos da verdade absoluta. Né? Nós tínhamos a noção de realidade que a imprensa nos dava, a gente era obrigado a engolir aquele mastigado. A internet diversifica a informação, torna cada pessoa uma emissora, cada cidadão um jornalista, nem todos eles bons, é verdade, mas todos eles passam a colocar informação na internet, e as mentiras da mídia começam a ser desconstruídas. Então eles precisam desconstruir quem desconstrói. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo, tá? Tá na minha página, tá rotulado e eu não tirei. Eu printei a apuração de votos desse ano, eu fiquei acordado a noite toda, de São Paulo, durante toda a apuração, a cada parcial eu tirei um print de tela da página do TSE, onde eles mostravam os resultados. As porcentagens praticamente não se alteraram, fração de porcentagem, né, depois da vírgula, quer dizer, as porcentagens principais se mantiveram entre os candidatos a prefeito de 24 mil votos a 6 milhões e 300 mil votos, o que é matematicamente, né, impossível. Você tem, nos vários colégios eleitorais de São Paulo, as mais variadas composições, é matematicamente impossível manter exatamente as mesmas porcentagens do início ao final do processo. Eu printei e publiquei o print oficial e disse: algo errado não está certo. De 24 mil a 6 milhões e 300 mil votos e as porcentagens não mudam. Eu fui rotulado como fake news pela agência Lupa. Eu recorri, que é só um clique, você não pode nem argumentar, e aí o Estadão verifica, concluiu que eu realmente estava mentindo, que estava fora de contexto. E está lá até agora. Eu estou sendo caluniado, difamado como mentiroso pela rede social, tive meu alcance reduzido, inclusive por causa disso, e a única coisa que eu fiz foi printar a tela oficial do TSE e manifestar a minha opinião sobre aquele fato. Isso foi fake news. Não, esse que é o problema. Esse negócio de fake news é perigoso. O perigo desse novo conceito é quem define o que é fake news. Então, por exemplo, eu integrei aqui na Assembleia a CPI das fake news. E aí o meu trabalho foi mais demonstrar, né, como essa questão de fake news é ideológica. Porque quando alguém que não é da turma é vítima de uma calúnia, de um ataque, de uma mentira, aí eles consideram que é algo politicamente correto. Quando é alguém no lado de lá, entendeu? Então, se é alguém que não é da turminha, aí pode tudo. Eu comecei a mostrar que deputados federais da esquerda também contratam blogueiros, também contratam empresas para fazerem suas páginas. Muito tempo! Nossa, a Dilma pagava mídia ninja. Puta, sim, eu levantei tudo isso. Aí o que aconteceu? A CPI foi minguando.
Porque não interessava ver nada disso. Só interessava levantar o que era feito, ou alegadamente, pela direita. Quando eu comecei a mostrar comportamentos equiparados na direita e na esquerda, aí todo mundo que queria apurar fake news não achou mais que era necessário, né? Houve ali uma reunião, fizeram um relatório, né, que eu considero absolutamente mentiroso. Por quê? Porque só concluiu fake news por parte do bolsonarismo. Quando eu tentei levantar as coisas que acontecem há anos nesse país, aí não era interessante de investigar. O próprio deputado federal que pediu a instalação da CPI das fake news, da CPMI no Congresso, foi nossa testemunha, e ele disse que quando pediu para fazer essa CPI, ele queria apurar pornografia infantil nas redes, terrorismo nas redes, sobretudo na Deep Web. Mas aí a esquerda tomou a CPMI para tentar fazer prova contra o Bolsonaro e levar para a Justiça Eleitoral, né? Então, assim, ele confirmou, um depoimento importantíssimo do deputado Alexandre Leite, que pediu a instalação da CPMI no Congresso Nacional, que foi um trabalho ideológico e não técnico, né? Então, assim, a gente só tem 4 minutos, não é isso, pelo que eu estou vendo aqui? Não, podemos, por mim, se você tiver tempo, a gente segue. Essa questão do Oswaldo Eustáquio, ela tem me preocupado, porque, gostando ou não, ele é um jornalista, né? Trabalhou em jornais, então ele é um jornalista, ele não é... Janaína, posso puxar o assunto? Rapidinho, posso puxar o assunto? Um segundinho. Que eu queria confirmar, eu vi a doutora Tameia da Leon falando sobre isso, mas o teu posicionamento jurídico é sempre muito bem fundamentado, eu vi que você comentou isso uma vez também, então, são 2 pontos que eu queria confirmar com você a respeito das tais fake news, né? Então, a primeira deles, puxando o gancho do que a gente acabou de falar, quem deu a uma agência, que é uma ONG, portanto, privada, o poder de qualificar e restringir a voz popular na internet, que nada mais é do que uma rua digital? É quase como se alguém estivesse na rua, fisicamente, com um crachazinho, pudesse chegar em você na rua falando, fica quietinho aí que você tá falando de fake news, cala a boca aqui, e pusesse uma placa, não escutem esta pessoa, ela mente, e obrigasse você a andar com uma placa na rua, essa pessoa mente, né? É mais ou menos isso que eles fazem na internet, como fizeram comigo. Alguém foi lá, falou, fica quietinho aí que você não pode falar, deixa eu tampar aqui o que você falou, né? E põe essa plaquinha aqui na página dele, mentiroso, né? Quem foi que deu poder a uma organização privada de, portanto, censurar e, pior, difamar o cidadão? Essa é a primeira pergunta que eu te faço, para fechar esse assunto da fake news. E a segunda, se os ministros estão ofendidos por calúnia, injúria ou difamação, não são crimes individuais, né? Sendo crimes individuais, cabe o inquérito desse porte, eles podem sair prendendo o computador, celular, e o caramba 4, né, na casa das pessoas, ampla e livremente. E diante disso, tem alguma medida que o cidadão comum possa tomar para se defender ou para registrar a sua insatisfação? No meu caso, por exemplo, quem que eu tenho que processar? O Facebook, a Lupa, o Estadão, o Estado brasileiro, porque permitiu que eles fizessem isso? Onde é que eu tenho que bater? Como é que o cidadão bate? Que porta a gente bate? Como é que nós podemos ajudar a sociedade a reagir? Bom, eu entendo que essas redes não têm esse poder, tá? Na CPI, a gente chamou Twitter, chamou Face, chamou WhatsApp, chamou todas as plataformas, e eles disseram que quando a pessoa abre o seu perfil nessas redes, aceita, vamos dizer assim, a política dessas redes. Então, que eles têm o poder de inviabilizar. Eu li a política inteira. Eu li inteira. Tem 75 páginas no Facebook, eu li inteira. O que eu ponderei com eles é que eu entendo que essas vedações são orientadas, né? Eu lembro que na semana em que essas plataformas foram ouvidas, uma médica, que ela é africana, mas trabalha nos Estados Unidos, ela gravou um vídeo defendendo o tratamento precoce para Covid. Ela gravou um vídeo, ela é médica, ela atende no front, e suspenderam o vídeo da mulher como fake news. Eu falei, não, mas peraí, aí é censura.
Porque não era qualquer pessoa, era uma mulher com currículo inquestionável, que efetivamente atende no front, que estava narrando a sua experiência como profissional, e vocês retiraram o vídeo dela da rede. Então isso é censura, né? Porque aí tem juízo de valor, entendeu? Então não vejo esse poder como existente. No caso dos ministros, efetivamente, se um deles se sentir caluniado, ou se for difamado, injuriado, mesmo ameaçado, que é um crime mais grave, é um crime difícil, as pessoas ficam fragilizadas, esse ministro ou ministra tem que representar a uma autoridade da primeira instância para que essa autoridade siga com a apuração, com o processo, sentencie. Não existe respaldo legal, a meu ver, diante da lei, não é um achismo, claro, para que o Supremo instaure um inquérito. E outra coisa que poucas pessoas falam, é um inquérito para o passado e para o futuro. Porque quando... E sem tempo! E sem tempo, né? Não tem tempo para acabar. Você instaura um inquérito para apurar algo já acontecido. Neste caso, tudo que acontece vai sendo colocado dentro, entendeu? É o inquérito do fim do mundo, nas palavras do Marco Aurélio. E o que pode o cidadão fazer, além de se defender? Talvez propor uma ação pedindo indenização, mas eu vejo que a situação é complexa, porque o cidadão fica muito isolado, entendeu? Eu pedi o impeachment do ministro Toffoli também com base nesse inquérito, porque foi ele que determinou a instauração no mesmo período que ele suspendeu todas as apurações feitas pelo COAF, e isso desagradou gregos e troianos, desagradou tanto a direita quanto a esquerda, porque havia pessoas a serem favorecidas, impactadas. O André Siciliano do PT que o diga, os seus 49 milhões, é o topo da lista e ninguém lembra dele. Sim, todos foram impactados favoravelmente, e ali eu fiquei completamente isolada. Janaína, se é legal. Você confirmou que é legal. Se é legal, e a gente vê que a gente não tem no Brasil a quem recorrer, né? Então eu tô entendendo o seguinte, toda vez que a gente fala sobre as ilegalidades do STF, olha, já outros juristas de menos expressão do que você, claro, passaram aqui na live comigo, e eu perguntei a todos eles as mesmas coisas que eu tô perguntando a você, e até agora foi unânime de que é ilegal o que eles estão fazendo, né? Então o que é ilegal é crime, né? E é um crime contra a sociedade brasileira. E quando eu digo, tá bom, e a quem a gente recorre? Não tem a quem recorrer, porque quem julga a própria... A gente fica naquele... A gente não pode denunciar... Se a gente tem uma lei que os juristas brasileiros, entendem, estou vendo que a maioria, se não for unânime, entendem que está sendo desrespeitada por aqueles que deveriam proteger a legislação. Se a gente entende que existe uma lei, está escrita, ela não é respeitada, ela não é atendida, ela não existe mais, não cabe uma denúncia em cortes internacionais. Olha, nós temos uma lei no nosso país que não é respeitada, vamos juntar todo mundo, então, vários juristas, pegar o povão e vamos. Tem a maior ação do mundo, tem uma, mas precisa ter mais. Já tem. Até eu te sugiro, se você ainda não entrevistou, entreviste alguém do MP para a Sociedade. Os procuradores, que inclusive assinaram o pedido de impeachment do ministro Toffoli comigo no Senado, eles propuseram, e é algo forte, que são procuradores da República, promotores de justiça, que se uniram no MP para a Sociedade. Eles propuseram essa denúncia já internacional. Então, se você quiser, até passo o contato de um deles para você entrevistar. Quero sim, por Deus. Para fechar com o Oswaldo Eustáquio, que eu preciso vamos, claro. Vamos lá. Eu acho o seguinte, goste-se ou não do Oswaldo Eustáquio, entendeu? Ele é um jornalista, e até onde eu sei, não houve um fato criminoso que ele tenha praticado, Tudo bem que a investigação está sob sigilo, mas não houve nenhum tipo de notícia de que esse rapaz tenha cometido um crime, que ele tenha ameaçado efetivamente alguém, que ele tenha seguido uma autoridade ou um parente de uma autoridade, que ele tenha desviado dinheiro. Nada disso foi noticiado. E ele foi preso lá atrás. Aí o liberaram com medidas cautelares,
que ele, e eu não aconselho ninguém a descumprir medida cautelar, justa ou injusta, tá? Então eu tenho uma visão como advogada muito conservadora, não desrespeite. Então eu não estou dizendo que ele agiu corretamente. Mas o fato é o seguinte, quando ele desrespeitou a medida cautelar e foi preso por isso, as pessoas esqueceram que lá atrás ele já tinha sido preso injustamente. Então, o que eu estou tentando dizer? O descumprimento da medida cautelar está sendo tratado como um crime. Mas ele foi culpado. Outro dia eu ouvi na Jovem Pan, não me lembro quem era o comentarista, dizendo assim... como é que é o nome daquele rapazinho da economia lá da Jovem Pan? Como é que é o nome dele? Eu não sei quem foi, mas assim, eu estava ouvindo no carro, eu não sei quem foi, mas a pessoa dizia assim... Foi o Joel. A culpa foi dele, ele cavou. Que absurdo. Ele cavou. Então, assim, a pessoa que faz esse raciocínio esquece que ele descumpriu uma medida cautelar de uma prisão, né, que era alternativa a uma prisão injusta, né, uma prisão sem nenhum fundamento. Porque o ministro não pode mandar prender um jornalista porque o jornalista falou algo que o desagradou, ainda que seja uma mentira, né? O ministro propõe um processo, o ministro faz um direito de resposta, o ministro, o presidente, o governador, o prefeito, o vizinho, não importa quem seja. Agora, você mandar prender um jornalista porque disse algo que te desagrada, algo que você entende que é mentira, ou que é mentira, né, não é compatível com uma república, não é compatível com uma democracia. Entendeu? Nem então, o advogado dele teve acesso, Janaína. Esse é um dos pontos, né? Isso já não torna o processo nulo, assim, mesmo que depois ele deu acesso, se ele descumpriu o processo legal, é nulo o processo, ou não? Eu fui conselheira da Ordem por 6 anos, fui membro da turma recursal na Ordem, defensora das prerrogativas. Se há uma prerrogativa sagrada para o advogado, é poder olhar os autos, poder ter conhecimento da integralidade dos autos. O Supremo, tanto no inquérito das fake news, como nesse dos atos antidemocráticos, adotou a dinâmica de dar parcial vistas para os advogados. Não, 3 páginas, que é o que diz respeito ao seu cliente, mas a defesa só pode ser bem feita quando o advogado pode olhar o todo. Porque é em cima do todo que ele vai praticar vai trabalhar, entendeu? Vai desempenhar as suas funções. Claro. Então, é sim uma situação excepcional, né? Eu fico muito preocupada, né? Eu fico muito tensa, porque se isso está acontecendo com Oswaldo Eustáquio, pode acontecer com qualquer outra pessoa. Entendeu? Sim. Porque é uma questão de arbitrariedade. Quando o direito de um cidadão é violado, todos foram, né? Esse é um ponto fundamental. Esse negócio do ato antidemocrático, isso é outra coisa importante, tem que deixar, eu já falei aqui, mas é importante deixar claro. Se eu estiver errado, você me corrige. Não existe ato antidemocrático sem violência, sem arma, não tem, né? Eu peguei para ler na Constituição, peguei a Lei de Segurança Nacional, ela é categórica, né? A democracia, ela permite que você fale, inclusive, contra a democracia. A prova disso é que existe o Partido Comunista do Brasil, pô. O próprio STF decidiu, há alguns anos atrás, que, por exemplo, a Marcha da Maconha era uma maneira de expressar o pensamento livremente. Que defender, por exemplo, a legalização do aborto também é uma expressão do pensamento. Então, por que essas pessoas que fizeram apenas cartazes escrevendo fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, por que essas pessoas são criminosas? Então, um ato só é antidemocrático se ele é violento. Você não pode confundir a pauta antidemocrática com o ato em si. Perfeito. Porque a liberdade de manifestação existe para as pessoas pedirem aquilo que, para quem vai julgar, é absurdo. Entendeu? Então, eu sempre... Eu trabalhei muito manifestação do pensamento com os meus alunos, e eu sempre dizia o seguinte, para mim, não tem tese mais agressiva, né? Não tem, assim, pensamento mais antidemocrático do que aquele de quem defende, por exemplo, o aborto tardio, né? Não sei se você sabe o que é o aborto tardio. Sim. Uma criança nasce, né, com uma deficiência,
para aqueles que defendem o aborto tardio, pode deixar a criança ali para morrer, porque se tivesse descoberto antes, poderia, né, em alguns países que se dizem desenvolvidos, porque eu não vejo isso como desenvolvimento, não, isso é homicídio. Antes. Esse pensamento, para mim, é o mais monstruoso que existe. Mas eu jamais compactuaria com a prisão de alguém que escreve um trabalho, uma tese, que dá uma palestra. Perfeito. Jamais. Como vimos na Paulista tantas vezes placas pela ditadura do proletariado, e ninguém foi preso por isso. Ou a liberdade de manifestação existe, ou ela é uma ficção. Porque se ela só existe para alguns e para algumas pautas, não é liberdade de manifestação. Então, essa situação do Oswaldo Eustáquio, ela vem me preocupando há muito tempo, desde o princípio, tá? Desde o princípio. E eu entendo que é um precedente terrível, e é uma situação digna das piores ditaduras. E, assim, Engrossou. Você viu o relato da mulher dele? Você chegou a ver? Não, você comentou na mensagem, mas eu não vi. Você colocar na tua fala vai fazer bastante sentido o que eu vou te contar agora. E eu passei isso para o Daniel Silveira quando ele esteve aqui também. Eu vi, inclusive compartilhando na minha página, a Liliane Ventura entrevistou a mulher do Eustáquio e ela narrou, né? Inclusive foi o que o Daniel Silveira e outros deputados divulgaram. É a comunicação, é o relato oficial que ele deu através dos advogados, tá? De que ele estava na cela quando começou a vazar água do chuveiro. Então a cela começou a inundar, a encher de água. Com medo de se afogar em uma cela, ele, depois de ter chamado os guardas e ninguém ter atendido, ele subiu no vaso sanitário para tentar, com as mãos, né, porque sem ferramenta nenhuma, acabar com o vazamento de água, né, do chuveiro da cela. E aí ele cai desacordado, né? Portanto, poderia ter morrido afogado, que explicaria a água nos pulmões, né? Ele cai desacordado. Aí a Liliane pergunta assim para ela, mas quem que salvou ele, se ninguém tinha ido lá, né? Ele caiu desacordado. Como que viram? Como que deu tempo? Não, quando ele caiu, ele gritou. Então, vou atualizar o relato. Ele caiu desacordado, gritando, desacordado, né? Na cela que estava enchendo de água, e aí sim, os agentes penitenciários retiraram ele de lá, e aí ele foi salvo pelos agentes penitenciários. Este é o relato oficial. Agregue a este relato, a família não foi notificada do incidente na cadeia, nem os advogados. A mulher do Eustáquio soube por um amigo, que ela não pode revelar quem é, evidentemente, informalmente do caso. Olha, ele foi levado para o hospital de base de Brasília. Houve um problema na cadeia. Aí ela pega o advogado, que também não sabia, liga para ele e fala, você está sabendo? Ele, não, estou sabendo de nada. E vão os dois ao hospital de base de Brasília. Quando chega ao hospital de base de Brasília, dão o nome do Eustáquio, ele não está nos registros de entrada do hospital. O advogado entra no hospital com a ajuda de alguém e tal, aquela coisa toda, e consegue ver o Eustáquio. Quando os agentes percebem que o Eustáquio o conhece, não deixam que ele veja. Ele só teve acesso ao Oswaldo Eustáquio, na cadeira de rodas já estava, só teve acesso quando a Bia Kicis chega, a deputada Bia Kicis, chega ao hospital de base de Brasília e ela, como deputada, consegue dar acesso ao Oswaldo Eustáquio. E é assim que a coisa aconteceu. Então não houve comunicação para os advogados, não houve comunicação para a família, esse é o relato da esposa dele e o relato oficial lá registrado, né? Não houve comunicação para a esposa dele, não foi registrada a entrada no hospital, e de um relato que eu acabei de te contar de uma cela que encheu de água. Esse é o relato. Eu vi um vídeo, uma entrevista da ministra Damares dizendo que já instaurou um procedimento de apuração para entender o que foi que aconteceu. Precisa mesmo olhar no detalhe, porque afinal de contas, além, né, todo preso ter o direito a ser tratado com humanidade, com justiça, mas além de tudo isso, a prisão dele é uma prisão estranha. Então, tem que olhar ainda mais com rigor, sim, o que foi que aconteceu. A ministra disse que estão apurando. Eu não tenho nenhum motivo para não confiar na ministra. Realmente, tenho a ministra em elevada conta. Eu também. Então, vamos aguardar essa apuração.
Né? Vamos aguardar essa apuração. Agora, independentemente dessa infelicidade que aconteceu, e vamos esperar para ver por que foi e como foi, eu entendo que esse rapaz não pode seguir preso, porque até hoje ninguém explicou qual foi o crime que ele cometeu. Entendeu? Qual foi o crime?